Pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Hoje o tema das nossas reflexões é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrar a vosso pai e vossa mãe. Bom, o título desse capítulo remete já aos mandamentos de Moisés, né? Os 10 mandamentos, um deles, considerado o 5º mandamento, era justamente esse, né? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dará. Mais adiante, né, a gente vai encontrar outra remissão específica a esse tema no Sermão da Montanha, né, quando Jesus, né, cataloga dentre no seu discurso com o jovem rico, né, quando o jovem rico pergunta a Jesus o que era necessário ser feito para que ele pudesse conquistar o reino do céu, Jesus fala: cumpra os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as forças, não cometer adultério, não matar, não furtarás e honrar teu pai e tua mãe. Jesus não elenca os 10, né? Ele fala de passagem, mas ele cita esses 5 e dentre esses 5, honrar pai e mãe. Muito bem. Kardec, quando começa, né, a discorrer sobre esse tema, ele coloca sobre uma primeira perspectiva, qual seja a questão dos sofrimentos humanos, que a gente vai, né, se aprofundar no capítulo 5, né, as causas das aflições. Muitas dessas causas estão localizadas no cerne da família. Muitas infelicidades, muitos sofrimentos estão radicados dentro do núcleo familiar, em razão da convivência difícil, em razão de uma convivência inamistosa, uma convivência refratária entre os membros da família, e muitas vezes entre pais e filhos. Tem sido até relativamente comum a gente encontrar pessoas reclamando da forma como foram criadas pelos pais, dos tratamentos que os pais lhes dispensaram durante a infância e adolescência. Pais reclamando de filhos que não lhes prestam atenção, que não lhes cumprem obediência, que não lhes dão consideração e respeito. Então as relações entre pais e filhos, né, elas têm demonstrado um esgarçamento muito grande, né? Não que não houvesse antigamente, né? Parece que a gente, quando fala do antigo, é sempre melhor. Não, é que antes as coisas eram ocultadas, né? Construía-se uma imagem de família ideal, mas hoje não tem mais como sustentar essa imagem, porque as coisas estão muito públicas, né? E o próprio advento de redes sociais contribuiu muito para isso. Hoje em dia as pessoas expõem sem nenhum pudor, sem nenhum limite, a sua vida pública em redes sociais. Então, publicam vídeos de a pessoa acordando, tomando café, interagindo com familiares, enfim, N circunstâncias, ou seja, tudo está publicizado. E nisso também essas questões tormentosas que vêm à tona. Relacionamentos esgarçados. Então é nesse contexto que se enquadra o conteúdo desse estudo. É nesse sentido que Kardec vai abordar esse tema. Porque ele começa chamando a atenção para a lei da caridade, que é inclusive erigida como uma bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E a caridade, como Paulo de Tarso ensina, é o amor em movimento. Caridade, na definição espírita, né, aquela verdadeira caridade, segundo Jesus a entendia, está descrita no Livro dos Espíritos, na questão 886, benevolência, indulgência e perdão. São sentimentos que estão baseados no amor. Para que eles se efetivem, é necessário que eles sejam impulsionados por um sentimento de amorosidade. Não existe benevolência, indulgência e amor sem que haja esse fundamento de amorosidade a impulsionar esse movimento. Então a caridade é amor, amor em prática.
Mas aí Kardec chama atenção para esse detalhe. Com relação aos pais, esse dever vai além. Honrar. Honrar. É além. E aí ele coloca aqui, né? Honrar a vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. É uma caridade qualificada, porque ela se direciona àqueles que nos proporcionaram a nossa atual reencarnação. Só esse fato já seria suficiente para justificar e reforçar a necessidade da piedade filial para com os pais. Porque eles nos proporcionaram a oportunidade que estamos tendo, que estamos experimentando, que estamos vivenciando, de crescer, de evoluir. E isso é especialmente importante considerando as condições em que nós estamos hoje vivenciando, né? Nós estamos vivendo em um mundo que tem aproximadamente 8 bilhões de habitantes encarnados. A população de espíritos afetados ao planeta Terra, na sua totalidade, somando encarnados e desencarnados, beira em torno de 35 bilhões, segundo os relatos que a gente vê na literatura espírita. Então reencarnar não é algo fácil para o espírito hoje. A oportunidade da reencarnação é algo que deve ser muito aproveitado. Nós estamos falando aqui de uma proporção de 4 candidatos por vaga, 5 candidatos por vaga, basicamente. É muita coisa. Tem cursos vestibulares concorridos que estão nesse nível de disputa. Então a oportunidade que nós estamos vivenciando, ela é muito valiosa, inclusive em função dessas circunstâncias. Então isso só basta para que a gente então direcione essa piedade filial para aqueles que nos permitiram estar aqui hoje. Mas há mais, óbvio, né? E Kardec discorre sobre isso, entende? Os pais fazem sacrifícios para proporcionar aos filhos aquilo que eles não tiveram para si. Quem é mãe, quem é pai sabe muito bem disso. Nós abrimos mão, porque a evolução, isso é interessante da gente perceber, a evolução é um quadro geral, é uma diretriz geral, tudo evolui, desde o espírito, que é definitivo e permanente, e a sua evolução, né, ela encaminha essa sequência, desse desenvolvimento até o seu atingimento para a eternidade. O espírito se tornando perfeito, ele é perfeito para a eternidade. Mas também a nossa organização social, no meio que a gente reencarna, ela também evolui. Ela também busca sempre essa evolução. Evoluir é o caminho de todos. Então, os pais querem que os filhos vão além do ponto que eles chegaram. Isso é uma tendência natural. E para obter isso, há uma série de sacrifícios. É necessário, dependendo dos casos, das circunstâncias, uma série de sacrifícios. Entende? Abrir mão de algo para si, para oferecer para os seus filhos. Então isso é algo que deve ser muito considerado, no sentido de proporcionar um sentimento de gratidão. Os filhos devem ter gratidão para os pais. E honrar pai e mãe, segundo o tema desse capítulo do estudo de hoje, parte desse ponto de reconhecer e de ser grato, de viver essa gratidão, de ter consigo esse sentimento permanente de gratidão por tudo que os seus pais permitiram. É claro que existem pais que não proporcionam aquilo que é necessário para os seus filhos. Entende? Eles não agem da forma como deveria. Como que deveria ser a conduta de um pai? Da mãe ou do pai? Como que ela deve ser feita? Ela deve ser feita desde o início, desde o nascimento, de modo a orientar aquele espírito reencarnante a caminhar para o bem.
Então, quando a gente analisa no Livro dos Espíritos os deveres dos pais, né, a responsabilidade dos pais perante a reencarnação de seus filhos, esse é o grande dever que eles têm, ou a grande missão, a gente também pode colocar: encaminhar os seus filhos para o bem. E a gente recebe esses espíritos na condição de nossos filhos com uma série de circunstâncias favoráveis para isso. O período da infância ele é muito propício para a gente poder moldar nos filhos caracteres próprios para que eles se encaminhem no bem na idade adulta. O espírito ainda está maleável a essas sugestões. Ele traz as suas tendências já consolidadas ao longo de N encarnações. Mas naquele período da infância, ele está propício a receber essa injunção. Por isso que o convívio com os pais é essencial. E que os pais tenham essa missão em mente: proporcionar aos seus filhos um encaminhamento para o bem, para o progresso moral. Essa é a grande missão. Tem pais que se desviam disso. Hoje isso não é uma coisa rara de se ver. Entende? Ainda uma grande maioria de espíritos encarnados vive em função das coisas da matéria. Uma grande maioria dos espíritos vive em função da materialidade, de satisfação dos sentidos, vive em função da sensualidade, dos prazeres materiais. E isso é repassado para os filhos. Então os pais, inconscientemente, muitas vezes, despertam nos filhos sentimentos materiais que os afastam do caminho do progresso, porque o progresso só se constrói no âmbito do espírito. E aí acontece muitas vezes de chegar lá na frente na idade adulta e esses filhos materializados que estão, né, simplesmente virarem as costas a seus pais. E aí surge aquele sentimento da ingratidão filial. Os pais têm de lidar com isso. Meus filhos são ingratos, né? Eles não me reconhecem, não me retornam, me desamparam. Por quê? Aí a grande questão é essa: por quê? Nada acontece por acaso, né? A gente estuda isso na doutrina espírita. Nada acontece por acaso. Chegar nesse ponto significa ter aberto mão dos deveres paternos, dos deveres maternos, né? Considerando os pais, né, como almas que assumem um compromisso conjunto, houve uma falha lá atrás, no início. Então a ingratidão dos filhos é uma consequência. A gente não pode tomar isso então como uma causa de desconsideração. E se entender que é um processo. Agora, muitas vezes os filhos vão revelar essa ingratidão mesmo tendo os pais feito todos os esforços possíveis para encaminhá-los ao bem. Ou seja, os pais se desincumbiram do seu dever. Eles cumpriram sua missão, mas mesmo assim o espírito renitente nas suas características, renitente nos seus caracteres morais já assentados previamente, né, de outras encarnações, acaba não recebendo, não sendo suscetível a essa influência dos pais. Ele se mantém firme no seu orgulho, no seu egoísmo. E pode acontecer. Pode acontecer. E aí Santo Agostinho nos recomenda: olha, apesar da ingratidão, mesmo quando nos casos, principalmente nos casos em que os pais cumprem aquilo que devem fazer, né, de proporcionar esse encaminhamento para os seus filhos. Acabou de passar um piloto aqui, né? O barulho vai atrapalhando. Mas mesmo nos casos em que os pais proporcionam essa possibilidade, mas os filhos não aproveitam porque são espíritos ainda endurecidos, a eles a gente deve votar, os pais devem votar, né? Todo o seu carinho e seu amor. E votam, dedicam. Quanto a isso não é problema. Mas o filho, na situação inversa, os pais que desprezaram seus deveres, que não estabeleceram laços de afeto, de carinho mais profundos com seus filhos, mesmo nesses casos, os filhos devem obedecer, observar essa necessidade da piedade filial. Porque, como bem diz aqui, né, Allan Kardec, é certo que muitos pais menosprezam seus deveres,
e não são para os filhos o que deveriam sê-lo, mas cabe a Deus puni-los, né? E não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Então aqui veja como as coisas são sutis e vão abrindo outros planos, né? Por que de repente um pai ou uma mãe não dedicam ao seu filho aquele carinho, aquele afeto, né? Aquele amor envolvendo para lhe oferecer esse conforto, essa segurança no caminhar? Por que muitos pais agem assim, né? Não é por acaso. Nós somos famílias. As nossas relações se constroem ao longo do tempo. Os papéis que vivemos hoje são temporários, mas as relações dos espíritos ligados nos grupos familiares, elas são muito antigas. Salvo raras exceções, né, que as famílias são constituídas por circunstâncias momentâneas, do momento, são laços antigos. E são laços que trazem uma bagagem toda muito peculiar. Então, de repente, nas vestes de pai e filho podem estar, por exemplo, inimigos, irmãos que foram inimigos numa outra existência. Podemos ter assassino e assassinado. Tem de verdugo e vítima, vivendo uma relação de mãe e filha, por exemplo. E esse sentimento, embora não conscientemente, porque a gente tem o esquecimento das encarnações pregressas quando reencarna, mas o sentimento fica latente. Daí as antipatias instantâneas, né? Aquele sentimento de repulsa, né? De repulsão imediata. A gente nem conhece a pessoa e já sente uma repulsão. Isso não é à toa. A doutrina espírita explica muito bem isso com base nas reencarnações anteriores e nas experiências pregressas. E no caso de família isso acontece também. Então, se um pai, uma mãe não dedicam ao filho carinho, não dedicam a atenção necessária para que ele possa se desenvolver, é em função de circunstâncias construídas em outras vidas. E mesmo assim, a gente deve então entender isso, absorver e superar. O dever do filho é superar. Não importa o que aconteceu lá atrás. Hoje é uma oportunidade nova. É uma chance nova de reconstrução. Então vamos aproveitá-la. Vamos reconstruir na medida do que for possível. A gente não pode sair de um polo para outro em um pulo. Do polo de inimizade, de ódio, vibrando em sabe-se quantos séculos, né? E mudar isso da noite para o dia para um polo de amorosidade. Não, isso não acontece. A natureza não dá saltos. O progresso não se constrói em pulos desmedidos, né? Mas a reconstrução passa por mudar as orientações, mudar a base do sentimento. Apesar de meus pais não terem agido comigo da forma como deveriam, né? Pelo próprio encargo paterno, materno, os encargos morais inerentes a esses papéis tão importantes, né? De mãe e de pai. Mesmo por não observarem isso, em função de sentimentos antigos, hoje eu posso mudar, entendendo isso. É hora de perdão, é hora de superar, é hora de dar uma chance para construir algo melhor. E é nesse contexto que se enquadra a piedade filial, que é um dever para nós, os nossos pais, que se materializa como? Assistindo-os em suas necessidades, estando disponíveis para ser-lhes úteis naquilo que for necessário, como eles foram ou deveriam ter sido. Eles que observaram seus deveres foram. Quem não observou deveria. Mas a nós, o que aconteceu não é outra coisa. Não é da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é retribuir. Retribuir ou construir. É um dos dois. E aí a gente age baseado, guiado pela piedade filial, que é uma expressão máxima da regra básica, ensinada por Jesus Cristo no seu sermão do monte. Não retribuireis o mal com o mal. Se porventura eu não recebi o melhor tratamento,
a melhor acolhida, né, reencarnando nessa oportunidade, a minha retribuição deve ser positiva, sempre. É nesse sentido, então, que a gente deve entender essa advertência. Com qual finalidade? Como está escrito aqui, né, nos mandamentos, né? Quando Moisés traz esses mandamentos, no 5º, honrar pai e mãe, está escrito: honrem pai e mãe. Para quê? Para que tenham longo tempo sobre a terra, que o Senhor lhes dará. Que terra é essa? A terra prometida, né, que está sendo assegurada no mandamento. É um mundo de regeneração. A nossa condição essencial para adentrar esse mundo de regeneração, que será a terra, tão logo acabe essa fase de transição que a gente está vivendo, a gente já está em transição, né? A terra já deixa de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. A gente já está vivendo essa transformação. Então logo ela acabe, o planeta será a casa de espíritos que vivem já com base em outros sentimentos mais evoluídos. E qual que é a base desses sentimentos evoluídos? É a caridade. E nessa diretriz da caridade, a principal delas é justamente aquela que a gente deve para aqueles que nos trouxeram a vida no planeta, que contribuíram para o nosso processo de evolução, nos oferecendo a chance de reencarnar. Piedade filial é a grande chave do espírito conquistar não só a prática da caridade em geral, como diz Kardec aqui: não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Então a nossa dedicação aos pais, ela é base da caridade, que por sua vez é a grande mola impulsionadora do espírito. Então, meus caros, fica o convite renovado para a gente refletir sobre esses ensinamentos, reler e estudar o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente trazer a nossa realidade a implantação desse mandamento que é milenar, mas que ainda hoje é indispensável para a gente atingir o nosso progresso. Então agradeço a paciência de todos vocês e desejo a todos um excelente fim de semana, uma excelente semana, e que Deus nos abençoe até o nosso próximo encontro. Assim seja.